Odontologia, Avenida Doutor Nereu Ramos, 229, próximo ao hospital. Atende de segunda a sexta, das 8 às 19 horas, sem fechar para o almoço, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Clínica São Francisco Odontologia. Nosso compromisso é com o seu sorriso. ZYM 549. Rádio Betel FM. Operando em 87.9 MHz. Uma emissora da Associação Comunitária Betel FM. São Francisco do Sul, Santa Catarina. 8 horas em ponto. Rádio Betel, Betel FM, contagiando o seu dia de paz. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. A Betel FM passa a apresentar programa Palavra Pastoral. Produção e apresentação, equipe da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estar em sua companhia. Bom dia ouvinte da Rádio Betel FM, bom dia você que é nosso ouvinte fiel do programa Palavra Pastoral. Bom dia Israel, como vai? Bom dia Pastor Alcemir. Bom dia, presbítero Abelardo, graças a Deus, noite maravilhosa. Passou bem o feriado? Muito bem, graças a Deus. Bom dia você que está retomando ao trabalho após esse feriado. Bom dia você que emendou o feriado e segue aí descansando mais um dia. Bom dia também para você que não parou de trabalhar desde o feriado, continua aí na luta, na batalha, né? Que Deus assim abençoe o seu dia. Para iniciar nosso programa Palavra Pastoral desta manhã, quero também cumprimentar nosso irmão Salmo, que está ali em Barra do Sul, né? Presbítero Salmo está ali em Barra do Sul e está na audiência do programa. Já está ali está ali na casa do irmão Orli. Veja só, nosso abraço aí para a família, que Deus abençoe aí o tempo que o senhor esteja passeando por aí. Se tiver alguma coisinha para trazer de presente para nós agradecemos, tá bom, meu irmão? Um forte abraço aí para o senhor. Porecatu. Lembrando também nossos irmãos de Alta Floresta, nossos irmãos de Porecatu, nossos irmãos ali de Araçatuba, né? No pastor Isaac Gonçalves, que está ouvindo e assistindo aqui lá no Iquique, no Chile. Verdade. Olha como que nós avançamos com o programa, né, meu irmão? Glória a Deus por este trabalho. Cada dia mais vai se Glória a Deus pelos irmãos que têm nos acompanhado. E lembrando que se você tiver um pedido de oração que gostaria de fazer, ligue no 3444-3787, que estaremos aqui, irmãos, juntos, intercedendo com Deus, amém, pela a tua necessidade, pelo teu pedido de oração. Um forte abraço também aos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, né, que vão estar ali acompanhando através do link da rádio. Estamos ali ao vivo já. O nosso irmão Israel está sinalizando aqui para nós que segue a transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, se você também puder acompanhar pela internet, é mais um recurso aí que a Rádio Betel está oferecendo aos seus ouvintes. Glória a Deus por este trabalho. Vamos ouvir uma faixa musical e logo em seguida retornamos. Amém. Quase induzido
8h05. Rádio Betel FM. O dia todo dia com você. Bom dia. É um prazer estar em sua companhia. Você está acompanhando o programa Palavra Pastoral. Muito bem, voltamos. De fato, é um prazer estar em sua companhia aqui na Rádio Betel, acompanhando o programa Palavra Pastoral. E antes de passarmos a palavra para o pastor, gostaria de fazer a leitura do Salmo 119, versículo 140, já nos preparando assim para o alimento espiritual por meio da palavra do Senhor vinda a nós nesta manhã. Amém. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Amém. Glória a Deus por este versículo que se encontra no Salmo 119, versículo 140. Vamos agora nesse momento nos colocarmos em oração, Amém. Já nos preparando assim para recebermos a instrução do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Deus, perante a Ti, em posição, ó Pai, de oração, Senhor. Prostrados, ó Deus, aos Teus pés, ao Seu trono de glória, Pai, em espírito, ó Deus, rendendo graças, ó Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Amém, Senhor. Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que nos perdoe, Pai, que estenda a Tua mão de misericórdia sobre as nossas vidas e nos conceda, Pai, a instrução do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos proclamar a Tua palavra e também receber a Tua palavra, Deus, de modo que agrade ao Senhor. Que o Seu alimento, ó Pai, espiritual por meio da Tua palavra, Deus, preencha nossos corpos, nossa alma, Deus. Amém. E que assim assumamos o compromisso de cumprir aquilo que temos aprendido por meio do Teu Evangelho, Senhor. Amém. E que também lancemos a semente da Tua palavra, Deus, ao coração que se encontra, Pai, abatido, ó Deus. Ao coração que se encontra preocupado, Deus, sofrendo, ó Pai. Pois sabemos que na Tua palavra encontramos as respostas, ó Pai, para tudo aquilo que enfrentamos na nossa caminhada de vida, Senhor. Sim, Senhor. E que o Senhor está de braços abertos para nos receber, ó Pai. Assim como, ó Deus, de joelhos, reconheçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Pai querido, em nome de Jesus, conduz o Teu servo, pastor Alcemir, ó Deus. Amém. Que irá trazer a palavra que o Senhor já preparou nesta manhã, Sim, para todos nós que estamos atentos, ó Deus, ao programa Palavra Pastoral, ó Pai. Amém, que estamos acompanhando, ó Deus. Que o Senhor abençoe este trabalho, pois este trabalho é para a honra e glória do Teu nome, Amém, Senhor. Cuide dos nossos irmãos em Cristo, cuide de todos, Pai, que estão, ó Deus, orando ao Senhor, aguardando o Teu agir em nossas vidas. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, presbítero Belardo. Amém, Louvado pastor. seja Deus. Querido amigo ouvinte, muito bom dia a todos que estão na audiência do programa e que já se mostram assim fidelíssimos, né, ao programa Palavra Pastoral. Louvado seja o Senhor nosso Deus por tua vida, meu querido irmão Evandro, irmã Elisete. Deus abençoe grande e poderosamente a vossa vida, tá bem? Estaremos sempre orando por vocês. Eu quero começar esta meditação de hoje pensando numa oração que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, lá em João, capítulo 17, ele ora assim, junto aos seus discípulos, pedindo a Deus e dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós entendemos que a palavra de Deus, de fato, é a verdade para a vida de toda a humanidade, para a vida do ser humano. Portanto, nesta manhã, presbítero Belardo, deste dia 16 de junho de 2017, nós queremos meditar aqui, pensando no texto de Esdras, no capítulo 7, o verso número 10, ainda que seja um texto diminuto, mas ele é um texto profundo. E então, dentro deste texto, nós vamos perceber o seguinte: quando se faz o que é certo, 3 coisas são suficientes para nós. Quando se faz o que é certo, 3 coisas são suficientes para nós. Eu não estou dizendo aqui que nós
sempre partimos ou pensamos ou planejamos em fazer coisas erradas, mas conforme o apóstolo Paulo, e eu citei aqui que a palavra de Deus ela é a verdade, o apóstolo Paulo, ele já disse, como homem consagrado, como apóstolo escolhido pelo Senhor Jesus, como alguém que já estava numa trajetória de vida, já cheio de experiência, ele acaba dizendo assim, escrevendo a última carta de sua jornada de produção, digamos que teológica e de ensinamento bíblico, ele escrevendo aos Romanos, ele escreve dizendo assim, olha, aquilo que eu quero fazer, que é bom, que é certo, eu não faço. Eu sempre sou pego fazendo aquilo que eu não quero, aquilo que eu não desejo, aquilo que de fato não é assim tão certo. Portanto, eu quero aqui entender que quando eu digo que quando se faz o que é certo, 3 coisas são necessárias, é por isso, porque muitas vezes nós somos pegos fazendo aquilo que não é certo, que não é correto. Portanto, eu quero ler o texto que se encontra em Esdras, capítulo 7, verso de número 10. E o texto, ele assim nos revela. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém. Quando se faz o que é certo, 3 coisas são suficientes. Entendemos aqui, é lógico, pelo escrito deste... não foi exatamente Esdras quem registrou aqui o seu livro, juntamente com Jeremias, tanto Joséfo como Jerônimo, eles vão tributar aqui a esses 2 livros como se fosse uma obra só, né? Tanto Esdras e Neemias, né? Eles acabam se juntando. No entanto, veja, depois autores mais novos vieram pensando e separaram então esses 2 livros. E Esdras, ele está partindo da Babilônia para Jerusalém. Então ele está empreendendo uma empreitada aqui muito nobre da parte dele para com o povo de Deus e para consigo mesmo. O verso 9 diz bem isto. Ele sai no primeiro dia do primeiro mês, ou seja, em janeiro, né, aqui contando nos nossos meses atuais. Então ele sai em janeiro e chega lá no 5º mês. Né? Ele chegou no primeiro dia do 5º mês a Jerusalém. Então, ele tem uma caminhada aí ao longo de 5 meses, saindo da Babilônia para chegar em Jerusalém. E veja, irmãos, é complicado. Quando nós estamos numa caminhada longa como esta, e assim acontece com todos nós, quando estamos, né, trilhando aí algum tipo de propósito, algum tipo de projeto em nossas vidas, muitas vezes nós encontramos algumas coisas e acontecem e vão se deflagrando aí circunstâncias em nossas vidas que certamente alteram a nossa caminhada, alteram o nosso projeto, vão dando novas direções para a nossa vida. E então Esdras aqui estava numa empreitada ou numa caminhada de 5 meses em que ele coloca no seu coração, assenta no seu coração 3 coisas importantes. Nós aqui acabamos lendo no texto. Quais são as 3 coisas importantes aqui que, sendo feitas, elas serão suficientes para a nossa vida? E eu quero trazer isso para a sua vida, meu querido amigo ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está na audiência do programa, está acompanhando-nos também via transmissão pela internet, YouTube, e agora pode então entender conosco juntamente esta palavra. Veja, o texto nos explica dizendo porque Esdras tinha disposto do seu coração para buscar a lei do Senhor. Primeira coisa aqui nós encontramos neste texto é que Esdras coloca no seu coração uma disposição tal para buscar a lei do Senhor. Talvez isso seja importante para a sua vida no dia de hoje.
e anote isto, coloque como um marco histórico na tua vida, 16 de junho do ano de 2017. Dispõe o seu coração para buscar a lei do Senhor. E buscar a lei do Senhor aqui tem a ver com uma investida em direção ao conhecimento de Deus, saber quem é Deus, saber quem foi Deus para a história da sua família, para a história da sua vida, saber quem foi Deus na história do povo de Israel, saber quem é Deus hoje atuando na história do povo que acaba vivendo ao seu redor. Então busca conhecer ao Senhor nosso Deus. Ainda eu vou aqui buscar texto de apoio, conforme Isaías 55, verso de número 6, que nos ensina que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E buscar ao Senhor é buscar descobrir ou entender aquilo que Deus tem sido, aquilo que Deus tem feito, tem realizado. Vamos aqui a segunda ação, a segunda coisa aqui importante que se torna suficiente quando se faz a coisa certa. Esdras, ele dispôs o coração, em primeiro lugar, para buscar a lei do Senhor. Mas não só para buscar a lei do Senhor, ele também dispôs o seu coração para a cumprir. Segunda coisa importante que nós percebemos aqui é a questão da ação. Depois de buscar, também, é lógico, com uma ação aqui, um investimento, Esdras, ele coloca no seu coração em cumprir esta lei do Senhor. Nós precisamos entender isso, que não basta somente aqui buscar conhecimento, não basta somente participar de um culto ativo, de um culto festivo, de um culto de louvor, de um culto em que a palavra ela foi abençoadora, em que a palavra encheu o nosso coração, mas é muito importante sairmos deste momento em que buscamos a palavra, em que encontramos a palavra, em que ouvimos a palavra. É muito importante colocarmos no coração também o desejo de cumprir esta palavra. Amém. E Esdras, assim, ele coloca o desejo no coração de cumprir a palavra do Senhor. E nós precisamos atualmente colocar este desejo muito firmemente em nosso coração, de maneira que possamos cumprir a palavra do Senhor todos os dias em nossas vidas. Veja, irmãos, nós vamos aqui, é lógico, olhar para muitos e muitos textos na Bíblia que nos ensinam este cumprimento da palavra do Senhor. Abraão, quando recebe a ordem do Senhor, vai a um monte que eu te mostrarei e ali oferece teu filho, teu único filho Isaque. Deus deu ali uma ordem para ele. Anteriormente, Deus havia dado a ordem para ele, uma ordem ainda que, para nós, incerta. Quando Deus disse para ele, vai para uma terra, sai da tua casa e vai para uma terra, um lugar onde eu te mostrarei. E Abraão, ele obedece à palavra de Deus, coloca no seu coração somente o desejo de cumprir com esta palavra. E assim, Abraão foi um grande exemplo de cumprir a lei de Deus. Como também Noé, nós vamos perceber Noé cumprindo a ordem do Senhor quando nenhum indício científico ou meteorológico daria a ele possibilidade de cumprir a ordem de Deus. Ele poderia até pedir, Senhor, me dá um sinalzinho mínimo que seja, que vai chover, ou que eu vou ter aqui garantia de que esta arca vai se levantar com as águas. Não, Deus não lhe deu nenhuma garantia, Deus só lhe deu uma palavra: construa, faça, obedeça. E o homem obedeceu e então colheu da obediência os favos da glória de Deus, pois foi salvo por esta obediência à palavra de Deus. E Esdras agora, ele aprende isso e nos ensina na manhã desta sexta-feira abençoada, gloriosa de nosso Deus. Ele nos ensina que não só devemos dispor o coração para buscar a lei do Senhor ou a palavra do Senhor, mas devemos também colocar o coração aqui com interesa em cumprir a lei do Senhor. Agora, algo importante por final aqui, quando se faz o que é certo. 3 coisas são suficientes e a terceira delas é de colocar no coração também o desejo, a convicção de que nós devemos ensinar
em Israel, ou ensinar ao povo de Deus, ou ensinar a todos aqueles que estão à nossa volta a palavra do Senhor, a qual colocamos o coração com interesse em buscar, em conhecer. Depois, colocamos também o nosso coração com interesse em cumprir esta lei. E por final, nós devemos ensinar esta lei do Senhor. Querido amigo ouvinte, você que está na audiência do programa, saiba que quando nós, muitas vezes, colocamos os nossos pedidos de oração diante de Deus, nós devemos logo lembrar de que o Senhor Jesus mesmo nos ensina, lá em João também, no capítulo de número 15, ele nos ensina dizendo que nós devemos estar ligados na videira, assim como os ramos ligados em uma árvore, ele é sustentado por esta árvore. Então, quando nós oramos, é imprescindível que estejamos ligados em Deus, ligados no Senhor Jesus, para que esta oração ela seja atendida. E eu vou olhar para o verso de número 5 do mesmo capítulo, que é o capítulo 15, e perceber que o Senhor Jesus diz lá, quando ele propõe esta parábola, ele diz lá que sem ele nada nós podemos fazer. Então é interessante que estejamos ligados no Senhor Jesus. E eu quero dizer assim, que a sua oração, a minha oração, ela de forma alguma será interrompida quando nós estamos ligados, unidos ao Senhor Jesus, seja pela palavra, seja pelo nosso coração quebrantado, seja pela vida entregue nas mãos do Senhor Jesus. Por isso, é interessante que estejamos, na manhã deste dia, colocando o nosso coração com interesse nas mãos de Deus. Coloque o seu coração com interesse na presença de Deus, buscando a sua lei, buscando a sua palavra, buscando cumprir esta lei, esta palavra do Senhor, e buscando agora também o desejo de ensinar, de divulgar, de fazer com que esta palavra ela seja de fato expandida, ela seja espalhada, ventilada aí na vida daqueles que estão à nossa volta, que estão à sua volta. Coloque isso no seu coração e esteja certo de que Deus, ele certamente vai cumprir com a sua palavra. Ele vai ouvir o seu clamor, vai ouvir a sua oração e vai atender a sua necessidade através da sua oração, através do seu clamor. Amém. Eu entendo que Deus tem de fato promessas para as nossas vidas. E esta é uma das promessas de Deus para a sua vida nesta sexta-feira. Deus quer encher o seu coração com a tua palavra, mas é preciso que você faça aqui a coisa certa. Disponha o seu coração em buscar a lei do Senhor. Deus quer de fato abençoar a tua vida, mas ele precisa que você faça a coisa certa. Disponha o seu coração em cumprir com a lei do Senhor. Deus, ele quer de fato te abençoar, ouvindo as suas orações, ele quer atender ao seu clamor, mas ele precisa que você faça a coisa certa. Coloque no seu coração a ensinar a lei do Senhor, para ensinar a lei do Senhor, para transmitir a bondade do Senhor que está em sua lei, que está na sua palavra. Coloque isso no seu coração. Após você receber a cura, após você receber a resposta de oração, coloque no coração o desejo de testemunhar isso, passando isso para as outras pessoas. Não guarde para si somente. Eu lembro de que o Senhor Jesus, em alguns momentos, pois não era o momento exato ainda para que os milagres e para que as realizações que ele havia feito tivesse uma divulgação expansiva. Então ele pediu que aquelas pessoas viessem segurar. Não conte a ninguém, ele dizia, né? E as pessoas não conseguiam manter aquilo consigo. Veja, esse é um grande exemplo. Não conseguiam manter aquilo consigo e saíam gritando: eu fui curado, eu fui curado da visão, eu fui curado, né, do meu, da minha... o meu aleijão, né? Estava eu, né, coxo, estava eu manco, estava eu assim. Então as pessoas saíam divulgando esta cura.
mesmo o Senhor Jesus pedindo, não façam por enquanto. A mulher à beira do tanque, a mulher samaritana, à beira do tanque, ela, quando teve um encontro com o Senhor Jesus, ela recebeu uma palavra, curiosamente aqui, nós podemos pensar, ela recebeu uma palavra basicamente de exortação. Disse assim, olha, você teve tantos homens na sua vida e o último que você tem na sua casa não é o seu marido. E ela sai correndo dizendo assim, puxa vida, fui repreendido pelo Senhor. Não, ela não sai correndo dizendo, ela sai correndo e vai dizer ali na vila inteira, anunciando aos homens que estão na praça, dizendo, Senhor, eu encontrei o Messias. Ele me disse tudo da minha vida. Ele sabia tudo o que eu estava passando. Encontrei o nosso Senhor, encontrei o Salvador. Então ela sai divulgando. Desta maneira, meu querido, eu quero chamar a sua atenção nesta manhã de sexta-feira, e eu quero aqui acender a chama no seu coração de que neste final de semana você busque a palavra do Senhor. Você busque a casa de Deus para ali ouvir a palavra de Deus. Busque a casa de Deus para ali você entender como deve cumprir a palavra do Senhor. Busque a casa de Deus para aprender um pouco mais e para saber como depois você deve divulgar e ensinar a palavra do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe grande e poderosamente, que o Senhor faça com que esta palavra venha produzir efeitos gloriosos em nosso coração, venha produzir mudança de vida a cada um de nós. Em nome de Jesus, pastor. Amém. Muito obrigado. Vamos ouvir uma faixa musical? Sim. Vamos e já retornamos. Retornamos orando ao Senhor e despedindo então. Temos novidades aqui para compartilhar. Ótimo. Amém. Muito bem, voltamos aqui então, já rapidamente, pastor, as novidades, né? Nosso irmão Marcelo Bastos tá ligado na rádio, esse já não é novidade, porque ele tá sempre acompanhando o programa, ele manda um abraço aqui para todos os ouvintes, manda um abraço também pro pessoal aqui da rádio. Recebemos teu abraço, irmão Marcelo Bastos, e também entregamos o nosso abraço a ti, tá certo? Você que tá na audiência aí, ó, se mantenha na programação, porque hoje às 15 horas... tem o Semeador. Isto. Programa aí dirigido pelo nosso irmão Marcelo Bastos. Segunda, quarta e sexta, das 15 às 17 horas. Fique na audiência e acompanhe também esse programa que é para honra e glória do Senhor. E ele estando na audiência do nosso programa é um sinal de prestígio para nós, né? Como nós também. De igual modo, estaremos na audiência do programa. Estamos na audiência do programa O Semeador. Amém. Também queremos aqui, pastor, olha só, temos o pastor Irineu Silman,
Que benção. Ele é lá de Guaramirim, do bairro Corticeira. Um abraço, pastor Emineu. Está na audiência do programa também. E o pastor Heber Nascimento. Esse tá lá em Manaus, no Amazonas. Olha aí. Né? Temos que estender o nosso abraço agora a Manaus também. Agora vamos estender o nosso abraço a Manaus com o nosso pastor Heber Nascimento, que está ali na audiência e assistindo pelo YouTube. Pastor Heber, forte abraço. Deus abençoe grandemente ministério, família, igreja. Amém. E assim chegamos ao final de mais um dia de trabalho. Amém. E se Deus assim permitir, segunda-feira às 8 horas da manhã, estaremos aqui na Rádio Betel, na Rádio 87.9 FM. Amém. Na presença do nosso irmão Israel, na presença, quem sabe, do presbítero de Disponibilidade Salmo, pastor Alcemir, ou na presença do presbítero Abelardo que vos fala. Também, verdade. Vamos deixar nosso pedido de oração aos nossos irmãos. Vamos orar, né? A nossa irmã Benta, nossa irmã Roseli, ali da Rua dos Estivadores, que está com o esposo internado. Vamos orar também pelo nosso querido irmão ali internado. E os demais irmãos, não vou citar aqui o nome para não tomarmos mais tempo aqui, mas vamos numa breve palavra de oração interceder por esses nossos queridos irmãos. Oremos. Deus bendito, Deus querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Amém, por mais este dia gracioso que o Senhor nos concede por bondade e graça do Obrigado. Senhor. Pai amado, obrigado pelo cuidado do Senhor sobre as famílias, ó Deus, desta cidade de São Francisco do Sul. Amém. Sobre as igrejas, sobre os pastores, os ministérios, as lideranças. Eu peço que o teu cuidado seja sobre cada um deles. Amém. Peço que o teu cuidado seja sobre estes nossos queridos irmãos, Pai, que nós aqui relacionamos com necessidade de oração. Amém. Em nome de Jesus, suplicamos que o Senhor esteja abençoando esses pastores amados que estão na audiência do programa, os seus ministérios, suas famílias. Ó Deus, abençoe ali as suas igrejas. Amém. Pai, nós oramos em nome de Jesus, agradecidos sempre, para a honra e glória do teu bendito, glorioso nome. Voltaremos, Pai, em nome de Jesus, conforme a tua vontade, realizar este programa na segunda-feira que vem. Amém. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, um excelente final de semana. Amém. Igualmente para o Isbelado e a todos os ouvintes. Israel e família. Até Amém. mais. Até. Acabamos de apresentar programa Palavra Pastoral. Produção e apresentação, equipe da Igreja Presbiteriana do Brasil. Volte a sintonizar-nos, segundas e sextas-feiras, das 8 às 8:30, nesta mesma emissora.